passa por provas ou expiações? Você sabe o que é isso? Você já se perguntou por que sempre tem um problema na família? Quando parece que está tudo bem, alguma coisa acontece para desestabilizar o cenário que parecia estar em paz? Você já se perguntou por que pessoas que têm tantos recursos adoecem do nada e morrem ou ficam numa cama em coma profundo? Quem sofre? A pessoa em coma ou a família? Será que ao encarnar na Terra, nós pedimos essas provas ou seriam expiações? Já que lembramos algumas vezes de alguns flashes de outra vida, ou reconhecemos alguns lugares que visitamos, na verdade, que será que aprontamos nas outras vidas? Perceberam? O tema de hoje foca em provas e expiações. Sou a Silvia Coelho Matos. Você sabe qual é a diferença entre provas e expiações? O que é a prova e o que é a expiação no Espiritismo? As expiações referem-se ao processo de uma culpa em que o espírito é apresentado a um contexto em que ele possa avançar moralmente por meio de uma experiência equivalente à que infligiu ao treino passado. Expiação é um castigo imposto pelo erro praticado, é sofrer o que o outro sofreu. Para compreendermos melhor o assunto, vamos conferir aqui uma passagem de Emmanuel no livro O Consolador, Psicografia de Chico Xavier. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Ou seja, as provas são como obstáculos, testes que impulsionam o espírito para o progresso. Além de serem concebidas por Deus, elas os motivam a vencerem as más tendências. E na maioria das vezes são os espíritos que escolhem de acordo com as suas possibilidades. E ainda, as provas sempre irão existir, até mesmo para os espíritos superiores, já que elas são desafios evolutivos. As provas podem parecer muito difíceis, porém, por seu intermédio, o espírito possui oportunidades para trabalhar e melhorar as suas atuais condições de vida. Já as expiações são impostas e são resultados de faltas que foram cometidas pelo espírito. O espírito se vê prisioneiro das más ações que foram cometidas pelo uso errado do livre-arbítrio. Por exemplo, são as dores que os habitantes passam sem entender o porquê. Além disso, reclamam de Deus e solicitam respostas para as injustiças. É isso que ele pensa, que ele é um injustiçado, é um coitadinho. Por que está acontecendo tudo com ele? As expiações têm como objetivo o auxílio do amor, além da reeducação do espírito. Então é bom também que você se lembre que Deus não pune, nem condena, porém, ele utiliza esse mecanismo já que o espírito
apresenta dificuldade de compreender o que seria mais útil para o seu progresso. Numa sociedade marcada pelas provas e pelas expiações, faz-se necessário que entendamos as raízes das dificuldades do mundo, mesmo vivendo neste momento histórico e caminhando para um mundo novo, como nos mostra os escritos de transição planetária. Ainda chafurdamos na lama e na pobreza de um mundo onde os odores estão atrelados ao ressentimento, à inveja e ao egoísmo, sentimentos fortes e dominantes que ainda nos conduzem a um crescimento mais sólido e consistente, como o Espiritismo nos mostra com clareza e maestria. No mundo de provações, nos mostra Joana d'Ângeles no livro Plenitude, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, os sofrimentos são vistos como instrumentos de educação e de progresso espiritual. Então, quando conseguimos vencer as dificuldades, nós damos um passo consistente para um progredir fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual, ambicionados por todos os espíritos encarnados no mundo material. As expiações servem para que nos reeduquemos enquanto espíritos. Ao passar por estas experiências dolorosas, conseguem melhorar os comportamentos. Em muitos casos, voltam para o momento anterior, quando cometeram equívocos, né? E degradamos os nossos passos para o progresso, como um suicida que, ao se entregar aos deslizes do suicídio, engendra dores imensas em seu caminhar. As dores das provações, segundo os bons espíritos, são agressivas e violentas, mas são suportadas pelo indivíduo. São dores que lhe acometem o corpo físico ou os vazios do espírito, mas que com força de vontade, perseverança e fé em Deus, são suportados e superados. As expiações, elas são mais severas e agressivas e muitas vezes aparecem como dores morais ou deficiências e limitações físicas que impõem aos indivíduos grandes dificuldades, obrigando-os a uma grande força de vontade para superar este momento de dores, lágrimas e intensas desesperanças. Nas provações, os espíritos que estão reencarnando, eles podem participar dos planejamentos para a reencarnação ou são representados por espíritos amigos ou protetores espirituais que trabalham com o objetivo de auxiliar para que a reencarnação atinja seus mais auspiciosos êxitos e o irmão em prova consiga crescer espiritualmente e se desenvolver moralmente, angariando aí novos e consistentes valores. Nos sofrimentos de expiação, nós percebemos uma outra realidade. Esses irmãos, eles são obrigados a aceitar o que lhe é imposto pelo plano superior. Estes indivíduos, ao reencarnar, eles tendem a passar por uma situação que lhe é imposta pela espiritualidade, como forma de se reeducar e construir
novos espaços de consolidação espiritual. Então perceberam, as expiações são muito mais severas para o espírito. Neste processo, ele perde a condição de escolha e tudo lhe é imposto, obrigando-o a aceitar e buscar trabalhar para que seu espírito consiga se reeducar das agruras e dos desequilíbrios anteriores, fruto da imperícia do espírito, que mesmo cometendo equívocos severos, ele não está sendo condenado ao degredo eterno. Isto não existe nas leis de Deus, mas o espírito precisa sim se reeducar para trilhar novos momentos de crescimento espiritual e de desenvolvimento moral. A psicografia de Ivone do Amaral Pereira, Camilo Cândido Botelho e seus amigos descobrem na vivência no livro Ação e Reação, nos é mostrado que em todas as ações que nós engendramos na vida, nós somos impactados por uma reação. Quando as nossas ações são positivas e edificantes, nós vamos receber da espiritualidade maior reações saudáveis, equilibradas e positivas, é óbvio. Com isso, a doutrina dos espíritos nos mostra que os chamados karmas são conceitos imprecisos. Acreditar que estamos condenados numa encarnação nos parece muito equivocado. Nós temos, sim, as dificuldades, mas se agirmos de forma concernente às leis de Deus, os nossos karmas serão com certeza reduzidos e minimizados pelos espíritos de luz. Então, no estudo dos sofrimentos humanos, nós vamos encontrar na literatura espírita muitas obras de vulto. Nelas descobrimos que nos momentos de dores e dificuldades, muitas pessoas se colocam como vítimas, bradam contra Deus e acreditam que não é possível ter escolhido passar por aquelas situações de sofrimento. A doutrina nos mostra que se não escolhemos, nos foi imposto. Aí percebemos ser uma expiação, o que é muito pior e preocupante. E, na imensa maioria dos casos, foram os encarnados que pediram, ou seja, suplicaram por aquelas provações como forma de educação e um progresso espiritual. Os sofrimentos e as dificuldades da vida sempre existiram, sempre existirão para os seres humanos. A forma como encaramos essas dificuldades é de fundamental importância para que nós consigamos extrair delas instrumentos de progresso e de aprendizado, para que a gente consiga, construir um mundo íntimo, mais consciente e vinculado aos mais nobres sentimentos e valores emanados pelo Cristo. Estes, sim, os valores eternos da vida. Então, meus amigos, vocês perceberam que existe uma diferença, de provas e expiações. As provas, que você escolheu e as expiações que lhes são impostas, Muitas vezes, tantos erros, tantas falhas, tanto abuso do livre-arbítrio,
e você não é uma opção, mas a espiritualidade te dita a volta para acertar mais rapidamente. Agora, se você chegar aqui e continuar fazendo tudo errado, aí vai ficando mais complicado para você, né? Queria agradecer a sua atenção, queria que mais pessoas fizessem as suas inscrições aqui no canal, que compartilhem com os seus amigos. Agora um detalhe, quando a pessoa fizer a inscrição, ela não coloque só inscrição, ela tem que ir no sininho e clicar todas, para que o YouTube possa estar enviando a você todos os meus vídeos publicados. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. E vamos levando, sejam provas ou expiações, vamos tentar fazer o melhor possível aqui na Terra, para que a gente se torne espíritos melhores. Fiquem na santa paz, um beijo no seu coração e até a próxima.